Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus. O mundo é um círculo, e tudo gira em torno desse círculo, e o centro de tudo é Deus. E quanto mais se aproxima do centro, mais se aproxima das pessoas. Quanto mais se aproximam das pessoas, mais se aproximam de Deus. Assim comenta Doroteu de Gaza, um abade. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu, mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a dívida. Por que tu me suplicaste? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, perdoar todas as pessoas que nos ofendem, perdoar quantas vezes que for preciso. A lógica, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é perdoar todas as vezes que uma pessoa nos ofender, perdoar todas as vezes. Perdoais e sereis perdoados. Como no dia de Pentecostes o Senhor disse: Recebei o Espírito Santo.
Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Aqueles quais não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Quem perdoa o irmão ou a irmã é perdoado. Que todos os seres humanos saibam perdoar de coração, perdoar com amor quem o ofendeu, perdoar de coração, não só dizer de boca para fora. A lógica é perdoar de coração. Que Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Não te diga até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Na lógica matemática, é todas as vezes que for preciso perdoar. Que todos os seres humanos perdoem. E perdoar e amar. Perdoar de coração. Perdoar com amor. Que bem sabemos que quem perdoa é perdoado. Em nossa sociedade, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, como é triste vermos as pessoas que negam o perdão para o próximo. O triste, meus irmãos e minhas irmãs, é que quem não perdoa o próximo, às vezes, muitas vezes, diz: eu perdoo, mas só de boca para fora, não perdoou de coração. A lógica é perdoar de coração, perdoar e amar. Que quem perdoa é perdoado. Que todos os seres humanos se convertam e perdoem o próximo. Não te diga até 70 vezes 7. Não te diga até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E Jesus falou para perdoar de coração, perdoar todas as vezes que o for ofendido. E contou a parábola, fez uma comparação, falando do reino dos céus. Fez uma comparação do rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus fez uma comparação do rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. E começou o acerto. E vemos, meus irmãos e minhas irmãs, começando o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. O empregado não tinha com o que pagar. E o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos, tudo o que ele possuía, para pagar a dívida. Mas o empregado recorreu à misericórdia, pedindo um prazo que pagaria toda a dívida. E o patrão teve compaixão e soltou o empregado. Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Perdoou-lhe a dívida. E saiu dali. O empregado encontrou um dos seus companheiros que devia apenas 100 moedas, devia menos, como está na literatura, que pela primeira vez devia uma fortuna, mas o empregado recorreu à misericórdia e o patrão perdoou toda a dívida. E pela segunda vez encontrou um dos que devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo. Paga o que me deves. O companheiro suplicou, pedindo um prazo. E o empregado não quis saber. E mandou jogá-lo na prisão. O empregado não perdoou. E o patrão perdoou o empregado. O patrão perdoou o empregado que devia uma enorme fortuna. E o empregado não perdoou quem devia apenas 100 moedas de prata.
não o perdoou, mandou jogá-lo na prisão até que pagasse toda a dívida. Então, tudo o que aconteceu, os outros ficaram muito tristes. Procurou o patrão e contou tudo o que aconteceu. Porque o empregado não perdoou quem devia 100 moedas de prata. E então o patrão mandou chamá-lo, aquele empregado. Porque o patrão perdoou o empregado que devia uma enorme fortuna. Mas o empregado não perdoou o próximo que devia apenas 100 moedas de prata. Ele foi de coração duro e o empregado falou: eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes? Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? E o patrão mandou entregá-lo, aquele empregado perverso, aos torturadores, porque não perdoou o próximo. E a lógica, meus irmãos e minhas irmãs, é que quem não perdoa o próximo não é perdoado. Perdoai e sereis perdoados. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Aqueles quais não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, quem não perdoa não é perdoado. Por isso que Jesus fez essa comparação, contou a parábola do rei que resolveu acertar as contas. E a lógica, na realidade em que transparece em nosso cotidiano, é para que todos nós tenhamos o coração puro, saibamos perdoar o próximo, perdoar de coração, perdoar e amar. Que todos os seres humanos perdoem, perdoe e ame, perdoe todas as vezes que o for ofendido. Será que nós estamos perdoando o próximo que nos ofendem? Bem sabemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que nós vivemos em comunidade, na sociedade. Tantas vezes as pessoas nos ofendem, nos maltratam, nos prejudicam, mas temos que ter o coração puro, perdoar, ter compaixão do próximo, buscar a misericórdia de Deus e usar a misericórdia com o próximo, usar de misericórdia com o próximo, que como está lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E na versão lucana, no Evangelho segundo São Lucas, sejam misericordiosos como vosso Pai Celeste é misericordioso. A lógica, meus irmãos e minhas irmãs, é ter o coração segundo o coração de Deus, ter os sentimentos de Deus, usar de misericórdia com o próximo, perdoar com amor, que todos os seres humanos saibam perdoar de coração o irmão, a irmã, perdoar e amar. E Jesus, terminando estes discursos do perdão, deixou a Galileia e foi para outra região no território da Judéia, próximo do Jordão. A pedagogia fundamental, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, do Evangelho desta quinta-feira, dia 17 de agosto, é o perdão. Perdoar o próximo, perdoar de coração, perdoar todas as vezes que o próximo, que as outras pessoas nos ofenderem, nos prejudicarem, nos maltratarem. Perdoar e amar. Perdoar e rezar pela conversão daquela pessoa. Será que nós estamos rezando pela conversão daquelas pessoas que nos prejudicam, nos maltratam?
saibamos perdoar e rezar pela conversão daquelas pessoas que nos prejudicam, nos maltratam e nos perseguem. Perdoe, ame e estejamos em unidade, em fraternidade, semeando justiça, amor e caridade, que todos os seres humanos estejam no reino de Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ilumine e guie todos os seres humanos, aperte o coração de cada ser humano e faça semelhante ao vosso Filho Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença, e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Mãe